Sejam todos bem-vindos ao nosso consultório digital. Hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal do YouTube, no Instagram, para você também que me segue até no TikTok. A gente está compartilhando coisas lá. Todo dia eu recebo várias mensagens, sendo directs, chega aqui nos comentários do YouTube também, pessoas perguntando sobre diversos assuntos que a gente fala aqui de endometriose, mioma, ovário policístico, infertilidade, menopausa. E eu vou fazer com vocês uma série de vídeos que eu vou chamar de um consultório digital. Eu vou imaginar que vocês hoje estão sentados na minha frente aqui no consultório. Aqui hoje eu estou aqui no consultório da Dona Patroa, da Roberta Severiano. Inclusive, se você ainda não acompanha ela lá, depois procura aí no YouTube Roberta Severiano. Ela tem vários conteúdos também muito legais de saúde da mulher, de ginecologia. Hoje eu vou falar com vocês sobre mioma, que é uma das doenças mais comuns que a mulher pode apresentar e que, se não tratado, pode virar um problema grave de saúde. Então, se você tem alguma dúvida sobre mioma, se você chegou aqui, inclusive buscando de repente no YouTube sobre miomas, fica nesse vídeo porque ele é para você. Eu vou falar tudo sobre mioma, sobre o que é um mioma, o que causa, como é que a gente vai dar o diagnóstico, como é que é o tratamento desse mioma. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Michel Palheta. Se você não está inscrito inclusive nesse canal, não esquece de se inscrever, de ativar todas as notificações, porque quando esses vídeos chegarem e forem lançados aqui no canal no YouTube, você vai ser avisado de prontidão para entrar e dizer assim, olha, não perde o vídeo lá do Dr. Michel que ele está falando com você. Então, para a gente não se alongar muito, já dito isso, o que eu quero falar para vocês? Primeira coisa que todo dia eu recebo pacientes que perguntam assim, doutor, eu recebi um diagnóstico de mioma, o que é isso? Isso é uma coisa grave? Isso vira câncer? Isso é caso de cirurgia? São as principais dúvidas e talvez seja a sua dúvida também. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o mioma, esse nome da palavra mio, significa músculo. Ioma vem de benigno. O que significa mioma? É um nódulo que ele inicia aqui, olha, no músculo do útero. Isso aqui é um modelo que eu tenho do útero, o útero, as trompas, os ovários. E aqui no útero, na parede, que é uma parede muscular, o miométrio, é a parede muscular do útero, cresce um nódulo de carne. Então, primeiro aprendizado de vocês, o mioma ele é exclusivo do útero. Porque tem paciente que fala assim, doutor, eu tenho um mioma nos ovários. Não é nos ovários. Nos ovários dá cisto. O mioma ele é do útero. Mio do músculo do útero, da parede. Oma porque ele é benigno, ou seja, todo mioma ele nem é e nem vai virar câncer. Isso é muito importante que vocês saibam, que vocês divulguem, porque às vezes sempre você tem esse diagnóstico, vai ter uma vizinha, uma comadre, uma prima, uma amiga, vai dizer, mulher, cuidado, melhor tirar esse útero, porque isso pode virar alguma coisa. Quando ela fala virar alguma coisa, eu entendo que ela quer dizer que ela acha que pode virar um câncer e não vai virar. Então, primeiro grande aprendizado desse vídeo aqui com vocês é que eu quero que vocês saibam que mioma não vira câncer. Mioma é benigno. Da onde é criado? Por que a mulher tem mioma? Isso é uma predisposição genética que você tem. Existem alguns fatores que a gente sabe que é muito mais frequente em mulheres, por exemplo, que não têm filhos, porque quando você tem filhos, teoricamente, você ter gerado o bebê aqui, a fisiologia do seu útero funcionou diferente da mulher que não teve filhos. Então, quem não tem filhos, principalmente que tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, se tiver genética, a minha mãe teve, doutor, minha tia teve, minha avó teve mioma, às vezes a minha mãe até tirou o útero porque ela tinha mioma, significa que eu tenho muita chance de ter mioma. Então, você mesmo, às vezes, é alguma mulher, paciente jovem que está me ouvindo aí, agora nesse vídeo, se você tem, doutor, mas eu só tenho 20 anos. Se você tem história da sua mãe e sua avó ter tido mioma, é importante que quando você for fazer um ultrassom de rotina, ultrassom transvaginal, se você já teve relação, se você é virgem, nunca teve relação, você vai fazer o ultrassom pélvico e verificar se lá do útero não tem nenhuma bolinha, nenhum nódulo, que é o mioma. Se você tiver esse mioma, aí vai ser uma coisa importante que vocês saibam. Porque a maioria das pacientes fala assim, doutor, eu tenho mioma e agora? Tem um remédio para desmanchar? Não existe uma medicação que dissolve esse mioma. Inclusive, tome muito cuidado. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, que você está assistindo esse vídeo, ainda não existe nenhum remédio que desfaça o mioma, que comprovadamente vai desmanchar o mioma. Doutor, mas eu vi na internet um médico dizendo que o chá de não sei do que, o chá das tantas...
gente, da minha boca como médico, eu só posso falar aquilo que tem comprovação científica. Quando eu falo, tudo que eu falo aqui, não é o Michel Palheta que está inventando. São as sociedades internacionais, as sociedades brasileiras, baseadas em consensos, em estudos, publicações de cientistas, de médicos sérios. Então eu jamais vou falar alguma coisa aqui que comprometa a sua saúde. Deus me livre, eu tenho um compromisso com a minha profissão, eu tenho um juramento com a profissão de médico em jamais fazer mal para alguém. Então tenha certeza que tudo que eu falo é baseado em conhecimento científico. Então até hoje não existe nenhum remédio que desmancha, desfaz o mioma. O que a gente fala em tratamento do mioma é tratamento dos sintomas. Então aqui nesse primeiro momento, se você de fato já tem o diagnóstico, eu falei como é que a gente faz o diagnóstico? Baseado nos sintomas, principalmente de dor, sangramento ou dificuldade de engravidar, que a gente chama de infertilidade. Se você tem um desses 3 sintomas mais clássicos, é importante que você procure seu médico, provavelmente ele vai te solicitar um ultrassom de novo. Se você já teve relação, ultrassom transvaginal é o melhor para ver se tem ou não tem o mioma. Se você nunca teve relação, ultrassom pélvico, que é aquele que você tem que encher a bexiga, tomar água na recepção, encher a bexiga para olhar por cima da barriga se você tem ou não tem um mioma. Feito o diagnóstico, se você tem um mioma, a gente tem que dividir aqui nesse momento 2 grandes grupos. O grupo de pessoas que tem o mioma e não tem sintoma nenhum, a gente chama na medicina de assintomático, ou seja, doutor, eu nem sabia, foi fazer um ultrassom de rotina e descobri que tinha um mioma. E tem muita gente nessa situação. E fique tranquila, o mioma é como se fosse um sinalzinho do seu útero, tá? Eu sempre explico isso no dia a dia na clínica lá para os pacientes, que eu digo o seguinte: a palavra sinal, que às vezes a gente tem no rosto, né, por exemplo, no corpo, ela não existe na medicina. Um sinal, na verdade, ele é um nódulo, só que ele é um nódulo benigno. Talvez se a gente chamasse de nódulo dermatológico, nódulo na derme, nódulo na pele, as pessoas ficassem pensando no câncer. Como a gente chama de sinal, a gente fica mais tranquilo. Então, vamos inverter o pensamento. Então, na verdade, assim como o nódulo da pele a gente chama de sinal, os miomas é como se fossem pequenos sinaizinhos que você tem dentro do seu útero. Não estou sentindo nada, é um mioma pequeno, fica tranquila. O que é o recomendado? De novo, não é eu que estou falando das sociedades internacionais. Você fazer um controle, sabe? Fazer um ultrassom uma vez ao ano, quando você for fazer suas consultas de rotina, seus exames de rotina. Doutor, precisa de 3 meses? Não. Eu sempre repito isso para os meus pacientes. Eu sou muito honesto e transparente com minhas coisas. Eu não gosto de médico, às vezes, que mete medo no paciente para induzir. Olha, às vezes o paciente fica voltando, gastando dinheiro, porque é muito fácil. Do outro lado daí, você fica com medo, fica com ansiedade. Se eu não tiver caráter, eu posso usar isso para induzir você a ficar voltando. Então, tenho muito cuidado com profissionais assim. Então, eu sou muito sincero e digo para os pacientes: olha, você não precisa fazer antes de 1 ano. Faça de 1 ano, guarde esse exame bem. Quando você vier daqui a 1 ano, traga para a gente comparar e ver exatamente a diferença entre se houve crescimento, se está do mesmo tamanho, se houver até de repente uma redução, pode existir. É mais raro, mas pode existir. Sumir, não vai sumir, ele vai continuar lá. E aí, então, essa é a conduta para quem não tem sintoma. Para quem tem sintoma, aí é diferente, porque você pode ter sangramento, pode ter dor ou pode ter infertilidade. E aí os sintomas vão depender do tipo de mioma. E o que é o tipo? O tipo ele vai depender da localização desse mioma no útero. Nós temos basicamente 3 tipos de mioma. Aqui, de novo, isso aqui é o útero. Se esse mioma ele está mais para fora do útero, como se estivesse na pele do útero pendurado aqui por fora, a gente chama de um mioma do tipo subseroso. Isso não causa nenhum problema, fica tranquilo. Se você tem um mioma que está dentro da parede do útero, na medicina a gente já vai chamar ele de intramural, dentro, muro, parede, então dentro da parede do útero, esse tipo de mioma ele pode causar um pouquinho de cólica realmente. Só se ele for muito grande, acima normalmente de 5 ou 6 centímetros, é que a gente começa a se preocupar um pouco mais, porque ele pode tanto sangrar, como ele pode causar infertilidade. Porque o mioma intramural muito grande, ele cresce de tal forma que ele obstrui aqui dentro. E a gente não pode esquecer, eu acho que eu te entendo, tem um modelo aqui. A gente não pode esquecer que aqui dentro da cavidade uterina é onde exatamente é formado o bebê. Então, se o mioma está na parede, crescer muito, ele vai dificultar tanto o crescimento como a própria gestação. O pior deles, o pior cenário é quando o mioma está exatamente aqui dentro do útero.
tá? Quando ele é chamado de submucoso, porque o mioma submucoso ele está onde é formada a menstruação, e aí você sangra muito. Ele está localizado onde é formado o bebê, então você não consegue engravidar, ele causa infertilidade e ele causa muita dor, porque o seu útero ele pensa que aquilo ali é um corpo estranho, então ele começa na período da menstruação contrair, querendo expulsar esse mioma. Então a paciente sente muita cólica, fica com o pé da barriga inchado, inflamado. Talvez você já sofra com isso, já fez um exame, tem esse diagnóstico, sabe muito bem do que eu estou falando. O que é que a gente tem que fazer nessas situações? Num primeiro momento, a gente tem que parar essa menstruação, porque o que alimenta esse mioma é um hormônio chamado estrogênio, que faz parte do seu ciclo menstrual. Então, normalmente, a gente toma uma conduta hormonal, a gente passa anti-inflamatório, vou dar um exemplo, ibuprofeno e anti-inflamatórios. Muitas vezes, quando está tendo sangramento, até o Transamin para melhorar a coagulação do sangue, parar de sangrar. É um tratamento hormonal só com progesterona. E aí tem várias marcas no mercado, o Desogestrel de 75, Cerazete, o próprio Desogestrel também, que é muito utilizado. Tem outras opções? Tem implantes de gestinona, tem o DIU de Mirena, existe o Dienogest também, injeções trimestrais também. Então fiquem tranquilos, porque o tratamento é para parar o sangramento e não deixar esse mioma mais crescer. Se o mioma for do tipo submucoso, esse que é o pior deles que eu falei que está aqui dentro, a gente precisa tirá-lo por um procedimento chamado esteroscopia. Aí o médico entra com a câmera, tira aqui dentro o mioma e aí acaba o problema. Quando os miomas já são muito grandes, às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia de miomectomia, que é o médico entra com a câmera pelo umbigo, aquela famosa cirurgia laser, e vai tirando os miomas para poder tirar do sangramento, tirar da dor, ou, se o problema da pessoa é infertilidade, ela conseguir engravidar tranquilamente. E por último, quando a paciente tem mais de 35 anos, está muito longe da menopausa, já teve seus filhos, já fez às vezes até laqueadura, o útero está cheio de mioma, sangrando e não passa mais com remédio, ou a pessoa não quer ficar tomando hormônio, aí a gente chama a indicação da histerectomia, que é a cirurgia de retirada do útero. Então vocês estão vendo que cada situação, isso aqui não é uma receita de bolo onde eu vou fazer aqui a receita e entregar para você. Depende de tudo, da idade da paciente, depende de se você tem um desejo de engravidar ou não, depende dos seus sintomas, depende de muita coisa, até do tipo, da localização dos miomas, para a gente estabelecer um tratamento adequado para você. Então toda vez que eu faço esses vídeos eles não substituem uma consulta médica. Realmente é uma orientação importante para vocês, para educar vocês, às vezes alertar vocês sobre um problema, até para vocês chegarem no médico de vocês, muitas vezes presencialmente aí na cidade que vocês estão, já com muitas informações. Olha, doutor, assisti um vídeo do Dr. Michel, realmente que me falou muitas coisas sobre mioma. Inclusive, eu sempre digo para os pacientes encaminhar esse vídeo naquele grupo de WhatsApp de amigas de vocês, vocês não têm noção. O número de pessoas chegam até mim todos os dias dizendo assim: doutor, porque uma amiga minha me mandou seu vídeo, eu comecei a assistir e vi que aqueles sintomas eu sentia tudinho, e elas chegam até mim, muitas vezes acho que nunca nem soube que você mandou aquele vídeo, e elas são muito gratas a você. Então não esquece também, além de se inscrever no canal, de ativar todas as notificações, de mandar esse vídeo lá naquele grupo de WhatsApp, que eu acho que tenho certeza que você vai ajudar muita gente nessa nossa missão aqui de compartilhar, de impactar positivamente a vida das pessoas. Pessoal, eu quero agradecer demais a todos vocês pela presença, estar aqui, dar seu like e dizer que eu estou muito satisfeito se você deixar o seu comentário aqui de dúvidas, que eu vou entrar aqui e depois tirar as dúvidas de vocês. Um forte abraço, fica com Deus, olha, e até o próximo vídeo. Tchau!